Os eventos no mundo estão se desenvolvendo muito rapidamente e perigosamente. A ameaça de uma guerra nuclear cresce a cada dia. A principal ameaça vem dos conflitos dos Estados Unidos com a Rússia e a China. Muitos especialistas observam que quanto mais os Estados Unidos se envolvem no conflito na Ucrânia e em Taiwan, maior o risco de provocar uma colisão de potências nucleares, repleta de consequências catastróficas. Qual é o potencial de cada uma das partes e quem será capaz de tal desenvolvimento? Hoje vamos falar sobre isso com certeza. Assista ao nosso vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever no canal. O empresário americano, fundador da SpaceX e Tesla Elon Musk no sábado, 15 de outubro, disse sobre a capacidade da Rússia de destruir os Estados Unidos e a Europa com um ataque nuclear em meia hora. A Rússia é capaz de destruir completamente os Estados Unidos e a Europa com um ataque nuclear em menos de meia hora. E vice-versa. É incrível como muitas pessoas não sabem disso, escreveu no Twitter. Musk disse que o uso de tais armas seria uma loucura, mas a mesma loucura, segundo ele, é levar-se a essa situação. Obviamente, ele estava se referindo à adoção de medidas preventivas contra esse desenvolvimento de eventos. No momento, é óbvio que o principal impedimento para as guerras nucleares é a própria arma nuclear. Quanto mais poderoso for um determinado país, menor a chance de ser atacado. Mas, como se sabe, o potencial nuclear da Rússia e da China é maior do que o de todos os países da OTAN juntos. Quem pode fornecer aos Estados Unidos a vantagem necessária para conter uma guerra nuclear? A resposta é a óbvia: Elon Musk. A relação de Elon com a energia nuclear é conhecida há muito tempo. Pentagon e Elon Musk estão cooperando muito bem. A China e a Rússia estão muito orgulhosas de seus mísseis. Vladimir Putin ameaçou repetidamente a comunidade internacional com o fato de que, se algum deles intervir no conflito russo-ucraniano e começar a destruir o exército russo no território da Ucrânia, ele usará armas nucleares. Muitas pessoas concordam que uma guerra nuclear pode acontecer. O que está acontecendo agora, ou seja, o conflito russo-ucraniano, o conflito com a China, tudo isso é uma situação muito tensa. Estamos realmente perto da ameaça de uma guerra nuclear. O empresário Elon Musk vai fazer de tudo para evitar isso. Ele vai usar todos os seus mísseis para destruir o poder nuclear do inimigo? Os novos mísseis nucleares de Elon Musk que ele criou para conquistar o espaço profundo podem ser usados na Terra. As relações de Elon Musk com a Rússia são claras. Apoiou o lado da Ucrânia. A China teme que Elon também esteja do lado de Taiwan. Em meados deste ano, Elon Musk, cujo principal negócio é baseado em tecnologias verdes, defendeu o máximo apoio à energia nuclear que no Ocidente os verdes consideram tão maus quanto o petróleo e o gás tradicionais. O fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, pediu que todas as usinas nucleares do mundo fossem ativadas em plena capacidade. Ele escreveu sobre isso em sua página no Twitter. Segundo ele, os países devem aumentar a produção de energia nuclear. É insano, do ponto de vista da segurança nacional e prejudicial ao meio ambiente, fechar a usina nuclear, escreveu o empresário. Talvez o Sr. Musk pense que com os altos preços da eletricidade, as vendas de seus carros elétricos estão enfrentando um grande colapso, pois sua vantagem sobre os carros tradicionais a gasolina está desaparecendo, os preços da gasolina não subiram tanto, nem triplica RAM, a eletricidade aumentou tanto na Europa Central e no Reino Unido. Musk se manifesta em apoio contra o pano de fundo do fato de que os países ocidentais a tratam negativamente. Todos menos os Estados Unidos. A atitude do governo do país em relação à energia nuclear melhorou drasticamente após as declarações de Musk. Não foi um acidente. E não é apenas o fato de que os Estados Unidos querem compensar as perdas da interrupção do fornecimento de petróleo, gás e carvão russos para o mercado mundial. É outra coisa. Como você deve saber, Elon tem cooperado com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos há muito tempo. Como você pode saber, o exército dos Estados Unidos assinou um acordo de 3 anos com a SpaceX do bilionário Elon Musk sobre a cooperação no âmbito do projeto Starlink que prevê o lançamento de 12.000 satélites para a órbita próxima da Terra. O Pentágono está estudando a possibilidade de usar a banda larga via satélite para fins militares. O projeto é coordenado pelo Centro de Desenvolvimento de Capacidades de Combate do Comando C5ISR no campo de treinamento de Aberdeen, em Maryland. Os militares querem verificar o desempenho do serviço de internet Starlink em órbita baixa da Terra quando conectado a sistemas militares. Os especialistas procurarão respostas para perguntas-chave como que tipo de equipamento terrestre será necessário e quanto tempo levará para a integração do sistema. Em outubro de 2019, a presidente e CEO da SpaceX, Gwynne Shotwell, confirmou a realização de consultas com representantes do Exército. Nós conversamos com o Exército sobre Starlink e Starship, disse ela. De acordo com Shotwell, foi discutido, entre outras coisas, o teste de serviços de internet criptografados para as necessidades da Força Aérea dos Estados Unidos. Por sua vez, o CEO da SpaceX, Elon Musk, observou que contratos com militares e outras grandes organizações podem ser cruciais para garantir o sucesso financeiro da Starlink. O Pentágono está trabalhando com a empresa SpaceX de Elon Musk para estudar a possibilidade de usar mísseis para transferir tropas e equipamentos para focos globais de tensão.
O trabalho dos militares com a empresa aeroespacial privada de Musk abrange uma ampla gama de iniciativas de pesquisa, de acordo com um acordo de pesquisa parcialmente editado originalmente obtido pelo The Intercept a pedido de liberdade de informação e divulgado em 19 de junho. O Acordo de Pesquisa e Desenvolvimento Conjunto descreve os esforços conjuntos do Comando de Transporte dos Estados Unidos, USTRANSCOM e da Space para explorar conjuntamente as capacidades do transporte espacial comercial para acelerar a entrega global de equipamentos e pessoal do Departamento de Defesa, DoD. O USTRANSCOM é um dos comandos de combate conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele atende às necessidades de transporte do Exército e depende fortemente de infraestrutura comercial e tecnologia para cumprir sua missão de projetar e manter o poder militar. Com o desenvolvimento de projetos militares, há uma tendência crescente de usar tecnologias espaciais comerciais para traduzi-las para uso militar a um custo muito menor do que se os militares pesquisassem e desenvolvessem suas próprias tecnologias a partir do zero. Entre os resultados esperados do acordo de pesquisa estão as forças de reação rápida que colocarão tropas ou equipamentos em qualquer lugar do mundo sob demanda, usando o Starship da SpaceX, um veículo de lançamento reutilizável e super pesado em desenvolvimento. O Departamento de Defesa acredita que um sistema de lançamento e pouso Starship totalmente integrado e reutilizável pode estar pronto entre 2025 e 2030 e tem vários casos de uso específicos para essa tecnologia. Mas, como você sabe, na esfera militar, as Forças Armadas nunca são tão fáceis. Muitos especialistas acreditam que Elon Musk e o Pentágono estão trabalhando juntos para desenvolver um míssil nuclear que deterá a Rússia e a China. E faz todo o sentido. Ainda no final de abril, Elon Musk compartilhou fotos recentes dos motores Raptor 2 que em breve tomarão seu lugar em uma estrutura única, o foguete Super Heavy e o navio Starship. O primeiro voo orbital envolve um grande risco. Os motores Raptor 2 mostraram bons resultados em pressão e empuxo, mas ainda não estávamos falando de um projeto completamente funcional e pronto para voar. Para entender por que Elon Musk precisava criar e construir um enorme foguete de 120 metros de altura, você precisa estudar um pouco mais suas características. Em 2019, Elon Musk explicou por que eles decidiram construir um foguete não a partir de materiais modernos, ligas ou fibra de carbono, mas de aço inoxidável. Segundo o bilionário, a principal razão é que é mais fácil. Poderia ser construído de acordo com o ciclo tecnológico clássico, mas o desenvolvimento de um foguete levaria uma eternidade e a SpaceX precisava de liderança em programas espaciais, então teve que correr riscos. Mas a simplicidade não é a única razão pela qual o aço foi escolhido como material. Este material permite reduzir significativamente o custo do ciclo de produção do foguete. Como resultado, o custo de Super Heavy e Starship caiu tanto que o custo de lançamentos para clientes externos pode ser limitado a 25-30 milhões de dólares, o que é metade do que o foguete mais popular e barato do nosso tempo, o russo Soyuz. Em teoria, ainda há apenas declarações de especialistas individuais sobre isso. Com a produção em linha, o custo de lançamento do Super Heavy poderia ser reduzido para a marca psicológica de 10 milhões de dólares, o que realmente derrubaria todo o mercado de serviços de lançamento. A principal tarefa ao criar o Starship nesta fase é tornar o projeto seguro e alcançar os parâmetros de trabalho calculados. Se a SpaceX for bem sucedida nessa direção, a empresa de Elon Musk terá à sua disposição um foguete que não foi igual na história moderna. By the way, a ideia de criar um super foguete universal que é adequado para grandes projetos foi originalmente inventado por Sergei Korolev, a quem Musk respeita e agradece por seu fascínio pela astronáutica. Os R$7 e o Starship são semelhantes em seu conceito, mas o foguete de Elon Musk é necessário não apenas para cumprir o programa estatal de armamentos dos Estados Unidos, mas também no futuro lhe ganhará muito dinheiro. A carga principal do míssil provavelmente será militar. A SpaceX tem um grupo orbital de satélites Starlink que, é claro, pode ser usado como um sistema de controle de combate, mas essa opção não é a única. A principal Starship é uma excelente base para a criação de um míssil nuclear super poderoso. Muitos especialistas já dizem que colocar uma carga de combate neste míssil não será um problema. Agora imagine um míssil nuclear moderno, poderoso e barato de fabricar. O que a China e a Rússia podem fazer contra isso? Não faz mal. Compartilhe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no nosso canal para não perder notícias interessantes.